César Augusto, boa noite. Vou te dizer aqui muito rapidamente, aqui o pessoal que está chegando agora depois pega do começo, mas muito rapidamente vou te dizer o seguinte, que o que está levando esse conflito agora a uma situação de impasse e de probabilidade de que a guerra estoure é porque a Rússia não pode soltar a mão do Irã. O Azerbaijão está muito vinculado ao interesse de Israel, por compromissos pretéritos e por compromissos atuais, inclusive de manutenção. Olha, gente, para o Aliyev se manter no poder, com os talibãs, com a oposição interna, ele precisa de um serviço de segurança muito efetivo. Quem sustenta esse serviço de inteligência e de segurança do seu Ilham Aliyev são grupos ligados à inteligência turca e à inteligência israelense. Não tem a menor dúvida que se fossem apenas os azeris, o Aliyev já tinha caído. Então, se ele abrir mão desses apoios, ele pode cair muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, o que está acontecendo? A Rússia não consegue ser a China que em relação a Irã e Arábia Saudita, de um acordo entre Irã e Azerbaijão. Não dá. Sabe quando não dá para fazer uma composição? Não dá para fazer um acordo. Não dá para fazer um acordo. E porque esse acordo ele é impossível. Se o Azerbaijão abrir mão de Israel, o Aliyev fica capenga. Se o Azerbaijão abrir mão da Turquia, ele fica capenga. Mas, por outro lado, se ele prescindir da Rússia também, ele pode ser objeto de uma situação ali que envolva não apenas o Irã, mas que envolva também a Rússia. E isso pode chegar... Raul, eu acho que é mais ou menos isso, viu? Eu acho que é mais ou menos isso. Um abraço. O que vai acontecer, gente, prestem bem atenção. O que vai acontecer se os iranianos iniciam um embate com o Azerbaijão e Nakhchivan, entram os turcos, entra a OTAN. Inexoravelmente, a fronteira da Armênia com Nakhchivan fica vulnerável. E aí o CSTO age. Aí o CSTO age. Eu não tenho dúvida nenhuma. Por quê? Porque aí é a OTAN que vai estar combatendo eventualmente as forças iranianas. E se a OTAN derrota os iranianos, acabou-se a aliança Rússia-Irã. Venda de Sukhoi, venda de armamento, venda de Shahid, tecnologia dos gerânios, os mísseis Fatah, parece que os iranianos também têm intercambiado aí tecnologia com os russos, as fábricas que são parte desse pacto, e tem o interesse da China também, gente. Tem o interesse da China. Tá? Então, um abração para você. Essa guerra interessa Erdogan por política. Olha, eu não tenho certeza se o Erdogan vai ter condição de intervir. Por quê? Claro que ele tem tempo, porque ele está em segundo lugar nas pesquisas. Depois do terremoto foi uma coisa. Gente, vamos compartilhar e dar o like. 1.500 pessoas para um assunto dessa monta, dessa gravidade, eu acho que é muito pouco. Então, cabe muito mais gente aqui. Mande para os grupos, todo mundo que você sabe que gosta do tema e que está preocupado com o conflito na Ucrânia, mas não vê que, verdadeiramente, você pode ter uma guerra nuclear no Cáucaso, tá? Então, manda para todo mundo, para o grupo da família, para o grupo do condomínio, Telegram, WhatsApp, Twitter, marca amigos, chama o pessoal. E se você chegou aqui pela primeira vez, faça a sua inscrição. É hoje o dia de nós alcançarmos os tão almejados 163 mil. Para isso, faltam apenas 144 inscrições. Daqui a pouquinho, mais para frente, a gente vai abrir o painel para mostrar para vocês. Tá? A Turquia, claro, como o Tata colocou aqui, tem a questão da eleição, tem a questão do Erdogan. E esse terremoto aí que teve dezenas de milhares de vítimas, né? Oficialmente aí mais de 50 mil, além de inúmeros milhares de feridos e desaparecidos. Isso só do lado turco, tá? Só do lado turco. Eu tenho a impressão que, a partir daqui, a situação do Erdogan é de muita vulnerabilidade. Há possibilidade... Mara, um abraço para você também. Eu não diria que o Irã já tem armas nucleares, mas eu diria o seguinte para você. Hoje, agora há pouco também, o chefe da Comissão Nuclear Iraniana diz que o Irã vai virar um polo mundial de referência em relação à fusão nuclear. Até aqui eles falam em uso pacífico, mas é possível que as coisas mudem. É possível que as coisas mudem. Eu não posso afirmar categoricamente que haja já efetivamente, seria uma presunção, né, a posse de armas nucleares por parte dos iranianos. Mas a tecnologia certamente está bastante adiantada, né, tanto de vetores como no aspecto do enriquecimento. Então, o que eu posso dizer para vocês com muita clareza é que o acordo que a Rússia quer patrocinar, o Erdogan, parece que encontra o Putin no final de abril, ele é impossível. Não tem como patrocinar esse acordo. A não ser que os russos convençam os israelenses
de que os iranianos não podem ser tocados nesse momento, o que eu acho também bastante difícil, até porque você tem um governo em Israel que é do Netanyahu, né? Não é um governo flexível no que tange a questão desse embate com o Irã. Então, a gente está muito perto de uma guerra no Cáucaso, e uma guerra no Cáucaso que pode ser muito mais perigosa, que pode ser muito mais melindrosa no que tange a possibilidade de um conflito efetivamente nuclear. Hoje o Lukashenko falou em Minsk, na Belarus, ele disse o seguinte, que o mundo nunca esteve tão perto de uma guerra nuclear, referindo-se aí a situações que ele inclusive disse também tratar dos aspectos de sabotagem, de tentativa de sabotagem em Belarus, na própria Rússia, que ele disse serem promovidos pela inteligência britânica e dos Estados Unidos. Eu não tenho a menor dúvida que a Turquia pode ser utilizada como um fator de desencadeamento de um embate entre a OTAN e o Irã, e não caberá outra opção à Rússia a não ser se envolver de alguma forma para defender o Irã e aí sim defender a fronteira da Armênia. Porque aí vai interessar para a Rússia mais do que essa relação ambígua com Azerbaijão, Lukoil, Sokar, BTC, Baku-Tbilisi-Ceyhan, mais do que essa coisa toda. Porque aí as elites militares e elites dirigentes russas vão dizer para as elites do petróleo, do gás, espera um pouquinho, aí nós estamos tratando do risco de nós termos uma derrota no Cáucaso, a expulsão dos russos do Cáucaso, a interrupção do fluxo terrestre e marítimo, naturalmente rodoviário, ferroviário, aéreo, ficaria bastante mais complicado entre o Irã e a Rússia, e isso pode ser um estopim para que a Rússia efetivamente participe. Todo mundo fala, todo mundo, na live que eu fiz anteontem, na live que eu fiz antes de eu começar a live de hoje, todo mundo diz que essa guerra começa entre hoje e antes das eleições turcas. Tem alguns fios muito interessantes compartilhados no Twitter, alguns deles eu tenho retweetado, outros tenho feito, então eu sempre coloco vocês aí par e passo dessa situação e dessa realidade. Excelente pergunta, Giovanni, boa noite. Olha, para a China não interessa nem um pouco que o Irã perca. A China é aliado preferencial do Irã, e para a China também não interessa nem um pouco que a Armênia perca território para os turcos, para os azeris, e que se estabeleça uma ponte entre a Turquia e as repúblicas da Ásia Central, antigas repúblicas soviéticas, porque isso diz respeito aos interesses dos chineses em Xinjiang, onde os grupos separatistas também têm atuado. E para a Índia, muito menos, porque o grande aliado da Turquia e do Azerbaijão, além de Israel, é o Paquistão. Então você pode ter problemas gravíssimos também na Caxemira. Então China e Índia estariam completamente, apesar de terem a sua rivalidade histórica nas fronteiras, alinhadas pela necessidade das rotas comerciais. A Índia é parte do projeto Sul-Norte, Norte-Sul, que passa pela Armênia e não pelo Azerbaijão, e a China tem muitos interesses também em que esse expansionismo turco seja freado por questões territoriais referentes à própria constituição ali de muitas regiões de Xinjiang, onde existe uma forte associação com terrorismo, extremismo sunita ali em Xinjiang, e uma exportação, inclusive, de terroristas para a Síria, para Idlib, Jabhat Nusra, para Afeganistão, para a Líbia,